Na tela, oferecimento. A Paulistinha Tintas, a sua fábrica de cores. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade e um bom papo. Oficina Tira Risco, não tire a originalidade, tire o risco. Balneário Ducamon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. E Plan Gecom, manutenção e serviços. Amanheceu, energizando o nosso lado do Brasil. Um novo dia, é a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra. Crianças brincam pra aprender. A vida é uma lição, a gente só precisa saber viver. A cidade acorda bela, tudo que se planta dá. Abre um sorriso na janela e vamos todos trabalhar. A força dele e a força dela, tudo passa aqui na tela. Tudo passa aqui na tela, na tela, na tela, na tela, na tela. Bom dia, bom dia, bom dia, Parauapebas, capital do minério. Salve, salve, região de Carajás, lugar abençoado por Jesus, terra onde corre rio de leite e ribanceira de cuscuz. Que bacana a gente começar uma terça-feira depois de uma segunda vitoriosa, né, Sam? Isso mesmo, né? Aquela expectativa toda que a gente tava ontem no programa e hoje já bem mais aliviado, claro, esperando os próximos jogos. E a gente já começa, claro, com imagens desta pracinha muito legal, uma pracinha bucólica, gostosa, que representa muito a cidade de Parauapebas, a Praça dos Metais. Ainda bem, né, que a gente está falando tanto de praça ultimamente, não vai se tentar mudar o nome dessa pracinha, hein? Ela tem tudo a ver com a nossa cidade, é a Praça dos Metais, aqui onde se retira o ferro, o ouro, onde se retira o cobre, enfim, tantos outros metais, essa praça é muito representativa. Hoje é dia de São Tomé, o apóstolo conhecido como Sem Fé. De qualquer modo, para a gente poder atribuir, seja qual for a qualificação, o adjetivo, qualquer ideia, a quem quer que seja, não só São Tomé, é melhor a gente procurar a biografia dele. A Bíblia é o melhor caminho. Olha só, nós vamos mostrar para vocês no programa de hoje sobre qual a função do Conselho Tutelar. Tem muita gente que tem ainda uma imagem deturpada. Parece que o Conselho é um órgão de segurança que toma as crianças e adolescentes dos pais. Não é nada disso. Na coluna Você Precisa Saber, o Neil Armstrong vai estar explicando tudinho pra gente. E a gente vai trazer uma entrevista com o representante da OAB responsável pela coordenação de toda a corrida dos advogados, a corrida da OAB, mas que é uma corrida aberta para todo mundo. Você vai saber daqui a pouquinho como, inclusive, se inscrever e participar. E no segundo tempo, o Brasil avançou e conseguiu tirar o México aí da Copa. Agora, avante é para sexta-feira nas quartas de final. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também informações a respeito de uma tragédia no final das festas juninas, lá em Imperatriz do Maranhão. E por falar em festas juninas, utilização de fogos, essa coisa toda pelo Brasil, eu estava observando que não se está soltando tantos fogos assim, Sim. Mesmo o Brasil ganhando, né? Acho que o pessoal pelo menos em Parauapebas. Acho que estão economizando, né, para a final. Vai que dá, né? E aí a gente vai falar disso daqui a pouco na Crônica do Dia aqui. Essas e outras informações você vai acompanhar aqui com a gente, além de notícias do Maranhão, que vamos falar sobre o Festival Junino, que infelizmente terminou com uma tragédia por lá. Exatamente. Tudo isso e muito mais para você aqui na sua revista eletrônica, o seu Café com Notícias, o seu programa Na Tela. E a gente vai falar a respeito de fogos, de artifício, bombinhas, essa coisa toda, principalmente no período de festas, Copa do Mundo, mês junino, que terminou agora há pouco. Acho que esse é um assunto bastante interessante para a gente colocar aqui no nosso texto, na nossa crônica de abertura, né? Isso mesmo, e não só nesse mês. Agora em julho, nas férias, as crianças também, pelo menos é tradição
no interior, nas cidades pequenas também, é ter essa brincadeira de soltar bombinhas e fogos de artifício, mas pode causar um risco muito grande para todos nós. Para você ter uma ideia, no Brasil, os levantamentos nos últimos 10 anos apresentam aí muitas e muitas internações, o que transforma o assunto, o tema, em algo relevante. Quem inventou esse treco de traque, foguete, bomba, fogos de artifício gostava mesmo de barulho. Desde que se descobriu a pólvora, que pais, mães, principalmente cachorros, todos andam em polvorosa. Cada estouro é um tiro. Os bichos sofrem e os pais das crianças envolvidas nas festanças sem noção do perigo também sofrem. E não é à toa, não. Quantas crianças já perderam dedos, mãos e até a vida por causa de uma bomba de São João, um rojão de São Pedro, um foguete de comemoração? Festa tem que ser barulhenta mesmo, principalmente a festa da gente. Mas para a festa não virar velório, é preciso ser prudente. Vai fazer queima de fogos? Mande recolher as crianças, afastem os pequenos, cerquem-se de cuidados. Menino não tem medo de nada, brinca com fogo achando que não faz mal. Neste mês junino que passou, fez-se o registro de acidentes aqui e ali, não tanto quanto em outros tempos. Já melhoramos um pouco, mas ainda é importante precaver. Melhor prevenir do que se lamentar. Nesta Copa do Mundo, já vamos para as quartas de final, ainda bem que encontramos outras formas de fazer barulho e quase não se queima tantos fogos de artifício. Não resta dúvida que eles estão cada vez mais modernos e mais seguros. Melhor, pois fazem um belo espetáculo nos céus de tantas datas comemorativas. Agora, bomba mesmo pra gente queimar de alegria é aquela que sai do pé do craque. Aquilo sim pode se chamar de foguete. E não foi diferente no jogo de ontem. Nossos craques fizeram bonito, mandaram bomba para cima do México e a gente está agora aí se preparando para ir para as quartas de final, que já é sexta-feira, hein? Isso mesmo, a gente vai estar acompanhando. E para emendar nesse assunto aí de Copa, que não tem como a gente não estar respirando isso, vamos para a nossa enquete. Ainda estamos no hashtag Brasil na Copa. A enquete de hoje, vamos falar sobre o jogo de ontem, emocionante aí, né? Deu até uma dúvida no primeiro tempo se ia tudo para pênalti ou não, hein? Ficou no 0-0. Bom, a pergunta de hoje é o seguinte: depois da vitória sobre o México, podemos chegar às finais? Já fomos longe demais ou seremos hexacampeão? Qual é a sua opinião aí em casa? Manda pra gente, nosso WhatsApp tá aí na tela para você participar a partir de agora, mandando seu pitaco, sua opinião, o que você acha disso tudo. 99184-2017, 99184-2017, participe, interaja com a gente, mande aí, portanto, o que você pensa a respeito da nossa enquete de hoje e outros assuntos que você acha importante aqui dentro do seu programa Na Tela. Vamos para a nossa coluna de hoje. Terça-feira é dia da coluna Você Precisa Saber. E o Neil Armstrong tem um assunto muito interessante e, claro, se fosse para conversar aqui sobre esse assunto, seriam vários programas para a gente falar. Verdade. O seguinte, a história é sobre o Conselho Tutelar. Você precisa saber sobre o que é o Conselho Tutelar, qual é o verdadeiro papel desse órgão, quais são as atribuições e até onde é o limite de atuação também dele. Será que o Conselho é um órgão que faz parte do judiciário, da segurança, do município, é algo público? O Nil vai contar tudo isso pra gente agora no Você Precisa Saber. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Bom dia, Nil. Bom dia a todos, bom dia a você de casa que nos assiste aí nessa manhã. Eu sou o Nil, sou conselheiro tutelar, coordenador de região das associações de conselheiros tutelar e também sou colunista do seu jornal aí Na Tela. Então, toda semana estamos aqui falando sobre algum assunto aí referente à família. E nessa manhã nós vamos falar sobre um órgão importantíssimo que foi criado pela Lei 8.069 de 1990, que foi o Conselho Tutelar. Quem não já ouviu falar do Conselho Tutelar, né? Algumas pessoas têm uma visão um pouco distorcida do que é o Conselho Tutelar, mas o nosso objetivo aqui é tentar desmistificar algumas coisas, poucas coisas. Em 1990 foi criado uma lei que trouxe no seu bojo jurídico todos os direitos da criança e do adolescente, fazendo uma cópia ali do que a Constituição de 88 já vinha trazendo, e trouxe o Conselho Tutelar.
E no artigo 131 ele vai colocar as principais características desse órgão importantíssimo para a comunidade na defesa aí dos direitos da família, no direito da criança e adolescente. E vai dizer que esse órgão, o Conselho Tutelar, ele é um órgão permanente e também autônomo. O que seria essa permanência do Conselho Tutelar? Uma vez criado, não pode ser mais tirado, não pode ser mais removido. E ele é autônomo, porque o Conselho Tutelar, apesar de estar ligado à estrutura municipal, à prefeitura municipal, esse órgão, o Conselho Tutelar, ele tem autonomia nas suas decisões, ele decide ali no âmbito das suas atribuições, no seu bojo, no seu colegiado, sobre importante decisão para a criança e para o adolescente. E ele é não jurisdicional. Isso é muito importante que toda a comunidade saiba, né? Por muito tempo as pessoas procuraram o Conselho Tutelar para ver a questão da guarda, né? Para ver a questão aí de um litígio que tem entre os pais, e aí eles procuram o Conselho Tutelar. E a lei vai dizer que ele é um órgão não jurisdicional. Então essa questão de guarda, essa questão aí de pensão alimentícia, sempre é com a justiça. Aqui em Parauapebas, inclusive, tem até um órgão muito importante que ajuda as pessoas quando não tem litígio, quando não tem briga, quando tem um acordo, só para eles ajuizar aquele acordo, vai no Sejusc, que o Sejusc faz eles homologam todo esse acordo que os pais já fizeram. Então não é o Conselho Tutelar que faz essas coisas, quem faz é a autoridade judiciária através de todo um procedimento legal, defensoria pública ou um advogado particular. Pois bem, é não jurisdicional. Toda coisa que tiver litígio tem que procurar a justiça. O Conselho Tutelar ele é um órgão no âmbito administrativo, né? E por que teve essa confusão? E também teve várias confusões. Porque antes do Conselho Tutelar, na época do Código de Menores, existia um pessoal que trabalhava na rua, pegando as crianças, pegando os adolescentes, levando para aquelas casas chamadas FEBEM, que eram os agentes de menores. Esses estavam ligados à justiça. Era um órgão da justiça, do âmbito judicial. O Conselho Tutelar não, é um órgão ligado à prefeitura municipal, mesmo sendo autônomo, né? Ele é um órgão ligado a essa prefeitura, então ele é um órgão municipal, assim como o PROCON está para o direito do consumidor, o Conselho Tutelar está para o direito da criança e do adolescente. Então não faz parte da justiça. E ele vai dizer que é encarregado pela sociedade de zelar pelos cumprimentos do direito da criança e adolescente. Aqui tem muitas informações, mas entre uma delas é que, primeiro, é encarregado pela sociedade. Esse Conselho Tutelar, esses conselheiros tutelares, que em cada conselho tem 5 conselheiros, eles se reúnem ali e eles são representantes, cada um, da sua comunidade. Foi escolhido pela comunidade para estar ali tomando decisões importantíssimas pelo direito da criança e adolescente. A outra coisa é que esse Conselho Tutelar, sendo um órgão encarregado pela sociedade, ele vai zelar pelo cumprimento do direito da criança e adolescente e não zelar pelo próprio direito. Quem é que tem que zelar pelo direito? Artigo 227 da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade, nessa sociedade é a sociedade organizada, e do poder público. Por exemplo, o professor vai zelar pelo direito referente à educação, juntamente com os pais que têm a obrigação de levar os filhos para a escola, acompanhar a vida escolar dos filhos. O Conselho Tutelar não é um órgão técnico. Se um desses vier violar o direito da criança e do adolescente, ou seja, o pai não levar o menino para a escola, ou então a escola não quiser matricular o menino, aí que o conselho vai entrar, quando alguém violar. E não é para fazer aquilo que a escola deveria, e não é para fazer aquilo que os pais deveriam fazer, mas é para garantir que os pais façam o seu papel e que a escola faça o seu papel. E isso em os serviços públicos e nas suas obrigações. Tanto estou falando da educação, quanto da saúde e em todos os direitos que a criança e o adolescente tem. Ok? Lá no artigo 136 vai explicar quais são as atribuições desse Conselho Tutelar, desse órgão que foi criado maravilhosamente pela Lei 8.069. Atender crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98 e 105. Aí o que está escrito lá no artigo 98 e 105? Primeiro, 105 diz que é quando houver um ato infracional, ou seja, um crime cometido por criança. E a gente sabe que criança é a pessoa até 12 anos de idade. Até 12 anos de idade, esse caso é com o Conselho Tutelar. Aí o Conselho vai fazer os encaminhamentos aí para a rede de atendimento e tal. Mas se esse menino completou 12 anos de idade, cometeu um ato infracional ou um crime, aí já é com a polícia. Um outro dia a gente vai falar direitinho sobre quais são os trâmites, o fluxograma de um adolescente que cometeu um ato infracional. Mas o adolescente, a partir dos 12 anos, não é com o Conselho Tutelar, a não ser que esse adolescente esteja sendo violado o seu direito. Se ele violar o direito de outra pessoa, com arma na mão, roubar, assaltar, a polícia precisa tomar os procedimentos, não esse órgão que é o Conselho Tutelar. Artigo 98.
As medidas de proteção a crianças e os adolescentes são aplicáveis sempre que os direitos dessa criança forem violados, como por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Então não é só os pais que violam o direito de criança e adolescente. Quando o Estado não quer garantir o direito para essa criança e adolescente, assim como o PROCON o faz, defendendo o direito do consumidor, o Conselho Tutelar entra com a sua ação administrativa e garante que aquela criança, por exemplo, que tem o direito à educação, esteja na escola, que aquela criança ou adolescente que tenha direito à saúde, tenha direito à saúde. Então as pessoas podem procurar o Conselho Tutelar sempre que os direitos forem ameaçados ou violados pelos estados, por falta, omissão ou abuso dos pais, né? Então essa é uma outra hipótese em que o Conselho Tutelar age, em razão da sua própria conduta. A conduta aqui não é quando o adolescente viola o direito de uma outra pessoa, mas quando o adolescente, por uma causa ou outra, às vezes o adolescente está com problema psicológico, até psiquiátrico, e ele viola o seu próprio direito. O Conselho Tutelar entra com uma intervenção e requisita os serviços públicos para aquele adolescente ser atendido no âmbito do seu poder administrativo que ele tem. Atender e aconselhar os pais ao responsável aplicando as medidas do artigo 129, é assim que o Conselho Tutelar trabalha, não mandando prender os pais. Muita gente confunde, acha que o Conselho Tutelar tem esse poder de polícia e o Conselho Tutelar não tem. Ele aplica medidas no âmbito administrativo, se não resolver, aí encaminha para o âmbito judicial, policial e todos os outros órgãos que trabalham com segurança pública. Promover a execução de suas decisões. Isso aqui é muito polêmico, porque muitas pessoas, juristas, não querem admitir que o Conselho Tutelar tem esse tão grande poder que é de requisitar os serviços públicos na área da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança pública. Porque requisitar é determinar que seja feito. Então, quando um direito da criança for violado pelo Estado, por exemplo, o Conselho Tutelar tem esse poder dado a ele de requisitar, ou seja, de determinar que seja feito o serviço para aquela criança. Olha só que poder que tem esse conselho em prol aí da família, da sociedade, da comunidade, especialmente da criança e do adolescente. Mas se por acaso esse órgão público, esse gestor, não aceitar a requisição do Conselho Tutelar, ele vai cruzar os braços e a criança vai ficar com seu direito violado? Claro que não. O Conselho Tutelar vai juntar todas as provas que requisitou, que tentou no âmbito administrativo negociar ali com o Estado, com a Secretaria, garantindo o direito para aquela criança e vai encaminhar para a autoridade judiciária. E na maioria das vezes, a Justiça, através do Ministério Público, depois de um julgamento, dando direito à defesa, vai determinar, vendo que a criança tem o direito e foi violado, vai determinar que se cumpra a decisão do Conselho Tutelar. Então, tendo violação de direito, né, pelos pais, pela sociedade ou pelo Estado, procure o Conselho Tutelar. Até a próxima semana. Um abraço. Muito obrigado, Nil. Importantíssima essa explanação, com o tempo que for necessário para que as pessoas compreendam o valor, a importância, o quanto relevante é um órgão como esse nas tratativas que são ali da sua obrigação. Muito importante mesmo, muito obrigado, um grande abraço para você, uma ótima terça-feira, Nil. Nós vamos para um intervalo, daqui a pouco temos entrevistado aqui falando sobre a corrida da OAB, que será em agosto em Parauapebas. A força dele e a força dela.